Segundo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática? Hoje vamos usar o livro das páginas 28 a 37. E o nome da nossa aula é Figuras Geométricas e Linhas Retas e Curvas. O nome do nosso capítulo é Figuras Geométricas Espaciais e Planas. A gente está começando o capítulo número 2. Vamos lá? Acompanhe a leitura com a Pro. Os objetos ao nosso redor são diferentes. Cada um tem uma finalidade própria e características específicas. Mas se prestarmos atenção em suas formas, veremos que podemos encontrar semelhanças entre eles. Semelhanças é algo que é parecido. Quando estudamos as formas na matemática, também percebemos algo parecido. As formas são diferentes entre si. Têm suas características, mas também é possível agrupá-las de acordo com algumas semelhanças, então formar grupos com formas que se parecem. Nas figuras geométricas espaciais, são aquelas que são grandes. Então, acompanhe os exemplos. Uma bola de vôlei é conhecida como uma figura chamada esfera. A lata de leite condensado que a mamãe usa para fazer o brigadeiro é em forma de cilindro. Uma caixa de papelão é um bloco retangular. Os objetos, também como um sinalizador de trânsito, é em formato de cone, como o chapéu do aniversário. Os dados que usamos para jogar jogos de tabuleiro são em formatos de cubo. Em Paris, tem um museu em formato de pirâmide, chamada Louvre. Essa pirâmide é uma pirâmide base quadrada, que embaixo ela é quadrada. E dados triangulares, uma pirâmide base triangular. Veja a diferença. A base é o que fica na mesa, apoiado, né? A parte de baixo. Pense aí e peça ajuda à sua família. Que outros objetos você conhece que têm formas parecidas com as figuras geométricas espaciais? Pense em uma e desenhe em formato de cubo, uma esfera, um bloco retangular, um cilindro, uma pirâmide e um cone. Pinte bem bonitinho. Continuando. Nós vamos falar sobre as superfícies que são arredondadas e as que não são arredondadas. Olha as figuras geométricas aí. Apesar de serem diferentes umas das outras, algumas delas têm características em comum. A primeira é um cilindro, a segunda é um cone e a terceira é uma esfera. As três têm a forma, a base arredondada. E as figuras que não têm base arredondada são elas: o cubo, o bloco retangular e a pirâmide de base quadrada. Objetos com superfícies arredondadas rolam com mais facilidade que os objetos que são planos. Imagine como seria difícil jogar futebol com uma bola em forma de cubo. Não ia dar muito certo, né? Aí na sua casa você pode identificar com diferentes materiais e objetos. Como lata de leite condensado, parece um cilindro. O apontador, aquele arredondado. Uma borracha.
Dados parecem cubos. Bolas de basquete, bolas de futebol. Então, os objetos do nosso dia a dia têm formas arredondadas e não arredondadas, ok? Vamos pensar em figuras geométricas planas. As figuras que vimos até agora são figuras espaciais. Na matemática, existem também as figuras geométricas planas. Podemos pegar alguns dos objetos que vimos anteriormente e, a partir deles, desenhar figuras planas. Olha o exemplo. É possível apoiar cada uma sobre uma folha de papel e contornar a superfície que você apoiou na folha. Ao contornar totalmente a superfície apoiada, será obtida uma figura plana, como círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Ok? Isso a gente viu lá desde a educação infantil, no primeiro ano, e agora a gente está relembrando. Ao fazer isso, com os desenhos, as figuras espaciais como cilindro, cubo, o bloco retangular e a pirâmide serão desenhadas no papel seguintes figuras planas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo, como a Pro acabou de falar. Essas figuras planas podem ser encontradas nas superfícies planas das figuras espaciais. Olha o desenho. Podem apresentar linhas retas. E o cantinho delas é chamada de vértice. Então, toda vez que uma linha se encontra com a outra linha, esse cantinho é chamado de vértice. E o lado são as linhas que compõem a figura. Observe no quadrado. 4 vértices e 4 lados. No retângulo, 4 vértices e 4 linhas que formam os lados. No triângulo, 3 vértices e 3 lados. A linha pode começar reta e fazer uma curva, ou ela pode fazer curvas onduladas, retas e semi-onduladas. Agora, ao contar a quantidade de vértices e de lados do triângulo, notamos que ele sempre vai ter 3 vértices e 3 lados. Mas e se tentarmos contar os vértices e os lados do círculo? Será que dá? Não, isso não é possível, porque ele não tem vértices nem lados, já que é formado por uma linha curva. Então, vamos ver o que nós aprendemos. Nós aprendemos a relacionar objetos com figuras geométricas espaciais. Nós aprendemos a diferenciar figuras geométricas espaciais entre as que têm superfícies arredondadas e as que não têm. Também aprendemos a identificar figuras geométricas planas na superfície das figuras geométricas espaciais e também a identificar os lados e os vértices das figuras geométricas planas formadas apenas por linhas retas. Ok? Os exercícios. Escreva o nome de cada figura geométrica espacial que é parecida a cada objeto. E escreva no segundo quadrinho se ela é arredondada ou não. Você tem que olhar a superfície. Ok? Imagine que alguns objetos do exercício anterior foram utilizados para carimbar uma folha. Escreva no primeiro quadrinho o nome da figura geométrica plana que foi utilizada e o objeto usado para carimbar. Temos aí um retângulo, um triângulo, um círculo e um quadrado. Que objeto você colocaria na folha para riscar a base e ver
Que figura você descobriu? Pense bem e responda. Esse foi o exercício A. E agora na B, quais figuras têm lados e vértices? Quantos de cada? Então, você tem que contar quantos encontros e quantos lados, quantas linhas formam essa figura. Na letra C, qual figura não tem lados e nem vértices? Que a linha, ela é arredondada, ela é curva. Exercício 3. Observe os grupos abaixo e circule os objetos que não pertencem a cada um deles. Pense nas linhas que formam esses objetos. Circule qual não pertence ao grupo. Exercício 1. Acertou quem escreveu que a primeira figura é um cone e ela tem a superfície arredondada. Segundo é um cubo e ela não tem. Bloco retangular também não tem. A pirâmide também não. O cilindro sim e a esfera sim. Exercício 2. A primeira figura carimbada foi um retângulo e o objeto utilizado para carimbar foi um tijolo. A segunda, um triângulo, então uma forma de massinha. A terceira, um círculo, foi um copo que utilizamos. E a última, um quadrado, que foi a base do dado que nós utilizamos. Quais figuras têm lados e vértices? Quantos de cada? O retângulo tem 4 lados e 4 vértices. O triângulo tem 3 lados e 3 vértices. E o quadrado tem 4 lados e 4 vértices. Letra C. Qual figura não tem lados nem vértices? O círculo, porque ele tem a linha arredondada. Número 3. Qual era o objeto que não pertencia ao grupo A? O livro, porque ele tem linhas retas. E na letra B, a garrafa de café, porque ela tem linhas curvas. Beijinhos da Pro.